Senhoras e senhores, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Em parceria com a CDL Tubarão, a CIT, Sind Lojas, Sindicato dos Contabilistas, Curso de Direito da Unisul, Associação do Jovem Empresário Tubarão, OAB Tubarão, a Fundação Inoversa Sul realiza nessa noite Inoversa Talks. O tema, antes tarde do que nunca, planejamento sucessório nas empresas familiares. O nosso palestrante é o desembargador Dr. Raulino Jacó Brunin. Nós temos também a presença, para contar a experiência da família, do Eduardo Queires, diretor comercial do Grupo Queires. O Eduardo é da 4ª geração dos negócios da família Queires. Eu quero registrar a presença do professor Walter Alves Schmitz Neto, presidente da Fundação Inoversa Sul, do professor Jean Firmino, nosso vice-presidente e diretor de negócios, do Felipe Nascimento, diretor executivo da CDL Tubarão, Fernando Nandi, presidente da CDL Tubarão, Valmor Jung Júnior, presidente do Sind Lojas e conselheiro da FEComércio, o Eli Souza, presidente do Sindiconte Tubarão e região, e do Dr. Edir Beck, desembargador do Tribunal de Justiça. Muito obrigado pela presença, doutor. Quero agradecer, em nome das pessoas citadas, empresários, estudantes, jornalistas, advogados de diversos escritórios que vieram acompanhar este evento desta noite. Chamo inicialmente o nosso palestrante, Dr. Raulino, por favor. Nós podemos aplaudir a presença do Dr. Raulino. Eu acho que é bom, né? É bom. É, né? Muito bem. Boa noite a todos. Eu não posso deixar de agradecer ao professor Salésio, que não está presente, professor Walter, e todos temos coisas muito agradáveis para fazer, desde a televisão, ou então um bate-papo com os amigos e com a família. Então, muitíssimo obrigado pela presença. E aumenta a minha responsabilidade. Vou me esforçar para ver se temos hoje um encontro proveitoso que todos gostem. Inicialmente eu gostaria de dizer que não podemos... Eduardo, boa noite, daqui a pouco é a tua vez. Não podemos ir além de uma iniciação no tema do planejamento sucessório, por causa do tempo, e então faremos assim uma iniciação, uma abordagem superficial. Mas fica meu e-mail, tal, se outra hora precisarmos conversar. Segunda observação que eu faria inicialmente é que os tribunais têm interesse que os juízes se comuniquem com as entidades de classe, que se relacionem com as universidades, as associações e assim por diante. Então, eu me sinto à vontade de também declinar isso, que há um interesse, creio que da sociedade também. Uma terceira observação a empresa, nessa abordagem que nós vamos fazer, ela deve ser, assim, tratada como uma joia preciosa, um patrimônio construído com muitas lutas. É assim que as empresas nascem e crescem, né? E elas têm muitas virtudes, além de dar empregos para muitas pessoas, arrecadação para o Estado, para os municípios, para todos. Então, as empresas
na nossa abordagem aqui, elas são tratadas assim com muito respeito, com muita reverência. Também, nós vamos falar um pouco de família, porque as empresas familiares não é raro ter muito conflito. E esses conflitos, vamos falar de família também, de um jeito um pouco discreto, porque todos nós temos problema, em todo lugar, todo mundo tem problema de família. Então, por mais que tratemos com respeito e discrição, mas também temos assim, um pouco de bom humor, porque já que todos temos problemas, e todas as famílias têm problemas, então também vamos aceitar isso do jeito que é, né? Mas com respeito, porque vamos tocar em alguns assuntos, assim, conflitos de família. E por último, falar um pouquinho de mim. Eu trabalhei 32 anos no Ministério Público e estou há 13 anos no Tribunal de Justiça. Tenho a alegria de estar aqui conosco o desembargador Edir, nós dois estamos na primeira Câmara Civil e sofremos um pouco junto lá, às vezes divergimos, tal, mas onde é que está o desembargador Edir? Desembargador Edir está... Ah, está aqui. O que acontece? As duas áreas, tanto empresarial quanto de família, hoje estão inteiramente no direito civil, onde nós trabalhamos. O direito de família com um detalhezinho, tudo anda em segredo de justiça. Então, custa chegar à população as questões envolvendo família. Tudo tramita em segredo de justiça. E o direito empresarial, com o Código Civil atual, ele absorveu o Código Comercial. Então, nós temos muitas experiências, por exemplo, assim, o casal se briga e tem empresas para dividir, tem empresas a partilhar. Então, isso chega para nós e aí é que nós passamos a ver o quanto as empresas balançam, sofrem, às vezes quebram. Nos inventários idem, inventários grandes com empresas para ser divididas entre herdeiros e outras experiências. Então, por isso que vamos falar um pouquinho de planejamento sucessório. Para falar dos conflitos de família, vamos falar um pouquinho do regime de bens, dos tipos de família. O que acontece? Antigamente, antes da Constituição de 88, só existia um tipo de família. Tudo mais era família ilegítima, filho ilegítimo e tal. Hoje em dia, ou seja, nos últimos 40 anos, foi multiplicando os tipos de família. Hoje nós temos uma imensidade de tipos de família. Isso, para quem tem empresa, para os empresários, é sempre uma preocupação. Porque pode tanto um filho, uma filha do empresário se separar, pode ficar doente, pode haver divórcio do próprio fundador da empresa, pode ter mais de um casamento e doença de sócio, morte de sócio, tudo isso vai impactar negativamente nas empresas. Então, como eu também não quero demorar, porque tem mais a apresentação do Eduardo, faz favor, vamos percorrer então. Como nasce e cresce as empresas familiares? Bom, resulta de idealismo, de muito esforço, muita luta por décadas e décadas, como todos nós sabemos. Só que, vez por outra, tem tempestades. Muitas vezes, as surpresas aparecem, doença em sócios, brigas de família, separações, divórcios, e assim por diante. E penso... A experiência mostra que devemos ter planejamento, devemos dar rumo para o amanhã. Aqui temos empresários, contadores, advogados, professores. E o que se vê com a experiência de vida? Que é preciso dar um rumo para o amanhã, não podemos ser apanhados de surpresa, o empresário não pode ser apanhado de surpresa. A empresa é um bem valiosíssimo
valiosíssimo até para a sociedade inteira, porque gera emprego, gera arrecadação, em contrapartida, dá serviços públicos. A multiplicidade de empresas, a multiplicidade de famílias é um princípio constitucional. Não existe mais só a família resultante de casamento. Muito antigamente era assim. Família era aquela resultante do casamento, fora isso não era família, era tudo um outro mundo. Também decidiu o Superior Tribunal, isso é muito importante para nós entendermos quem é que é parente. Decidiu que prevalece os vínculos afetivos. Por isso que se fala em filho afetivo, filho biológico, filho registral. O filho afetivo não precisa ser nem biológico e nem registral, mas ele é afetivo. E aí tem as consequências todas. Então, vigora hoje, prevalece os vínculos afetivos. Isso é família, se tem vínculo afetivo. Isso é um cuidado, nós temos que estar ligados. Atualmente entende-se por família um conjunto de duas ou mais pessoas, por vínculos biológicos, afetivos e assim por diante. Os tipos mais comuns de família. Dizem que tem até o ficante premium, ficante plus, ficante comfort, né? Tem até o ficante remixado, até isso. É muitos tipos de vínculos, muito tipo de amizade colorida, muita, né? Mas então, família informal, união estável, família resultante de casamento, família simultânea, hoje em dia não é proibido ter duas. Não é proibido. Não dá cadeia, não é proibido. Família extramatrimonial, monogamia e poligamia, família homoafetiva, família homoparental. Homoparental, por exemplo, a mãe solteira e o seu filho, homoparental. Família multiparental. Tem criança com 3 pais e ganhando pensão de 3. Família poliafetiva, família por adoção, família mosaico. Eu acho que eu estou nessa, porque eu casei a segunda vez e eu já tinha os meus filhos e a minha mulher tinha os dela. Então é família mosaico. Ela tem os filhos dela e eu tenho os meus. Família por reprodução assistida, casais que não podem ter filho. Família natural, família ampliada. Família ampliada, os avós estão muitas vezes, né, ficando com as crianças porque os pais são drogados ou bebem. Família substituta, muitas vezes acontece isso, tira dos pais e entrega para outro. Posse de estado de filho, inclusão do sobrenome do padrasto, é possível também. Transgêneros, família fraternal, 2 irmãs, 2 órfãos que perderam os pais, também pode ser uma família fraternal, 2 irmãos, 3 irmãos. Enfim, hoje é uma multiplicidade imensa e para os empresários isso é preocupante, porque acabam sendo parentes. Sogra é parente. E parente para sempre. Mesmo que desfaz o casamento com a esposa, a sogra continua parente. Esse é o direito brasileiro. Pior que a mulher não é parente. A sogra é. Não é, desembargador Edith? Isso é verdade. O pior é que é verdade. A esposa, o esposo não é parente. E a sogra e o sogro são parentes e vitalício, mesmo que termine por divórcio esse casamento. A sogra e o sogro continuam parentes. Isso é um pouco estranho, mas é assim. Principal regime de bens, isso aqui começa a complicar. É o perigo, né, de quem tem patrimônio. Isso é um grande perigo. Comunhão universal, antigo regime, que ainda adota. Comunhão parcial é o mais comum. Separação obrigatória para quem tem mais de 70 e separação facultativa, que os jovens podem optar por um caminho desse. No doido regime da separação de bens, se houver esforço comum, como fica? Isso não é tão... Isso levaria um pouquinho de tempo para explicar. Por isso que eu digo que fica, né, aqui complica um bocado. Mas
Hoje não daria tempo de nos aprofundar nisso. Vamos para frente, né? Filiação, espécies, filho de criação, filho natural, filho biológico, filho registral, filho adotivo, sócio-afetivo, filho por reprodução assistida, filho resultante de família ampliada, de família substituta, filiação pluriparental. Tem como o senhor falar mais um pouco? Obrigado. Filiação pluriparental. O conceito de filiação, só que é o parentesco mais importante considerado no Brasil, é de pai para filho, de mãe para filho. Não de marido e mulher, irmão com irmão. Então, o vínculo mais forte, mais assim, que traz mais responsabilidades é o vínculo de pai e filho, mãe e filho. Podemos ir para frente. Dizem que algumas empresas crescem menos que os herdeiros. De uma geração para outra, né, Eduardo? Eu estava falando há pouco. Olha, tem muitos avós com 50 filhos. A minha mãe tinha 50 e poucos filhos. Desculpa, 13 filhos e 50 e poucos netos. Meu pai e minha mãe. Isso não é tão raro também ainda hoje. O Eduardo vai falar daqui a pouco, a família dele também é numerosa. Então, muitas vezes se diz que a empresa não cresce tanto quanto o número de parentes. Isso é uma grande preocupação, né? Marido e mulher não são parentes, mesmo assim eles conservam inúmeros vínculos, deveres, enfim, como nós sabemos. Atenção para esse artigo. Esse artigo diz que os parentes podem exigir alimentos uns dos outros. Isso é muito sério para quem tem patrimônio, para quem tem mais de um casamento, para quem tem filhos que já se divorciaram, que casaram, que estão casando, que vão casar de novo, segundo casamento, terceira vez. Por quê? Porque os parentes podem exigir alimentos uns dos outros. Um irmão pode exigir do outro. Um sobrinho pode, os pais podem exigir dos filhos. Vários parentes podem exigir de alimentos, não é só comida, moradia, vestuário, alimentação. E veja, os parentes estão incluídos afetivos, estão incluídos aqueles registrais. Muitas vezes não é filho biológico, mas está registrado o nome dele. O homem conhece a namorada que está grávida, ou alguma criança recém-nascida, não, vamos registrar no meu nome. Muito love, né? Muito love no começo e tal. Depois brigam, ele não é o pai, mas é o pai registrado. E os deveres persistem, ou então é só vínculo afetivo. O meu filho estava namorando uma moça que tinha um filho. Eu digo, olha rapaz, trata de gostar bastante dele porque ele é teu filho, é afetivo. Aí depois, não sei se ele se assustou, não deu mais certo. Mas claro, vira filho afetivo, né? Se eu caso com alguém que tem um filho e nos damos bem, daqui a pouco ele é meu filho. Não é assim? Esse é o direito brasileiro hoje. E eu falo assim rindo, mas é a dura realidade. Às vezes dói isso, mas o que fazer? Tem muitas ações nós temos lá buscando acabar com esse vínculo afetivo. Não gosto mais dele, terminei com a mãe dele, tal, não sei o que, tal. Não é tão fácil, não é tão fácil depois dizer que não gosta mais, tal, porque a criança gosta do pai afetivo. Mas então, não vamos nos demorar muito nisso, vamos um pouquinho para frente. Ações judiciais mais frequentes. Conseguem ler? São muitas ações e outras que aparecem quase todos os dias. Ação de alimentos avoengos. O pai não paga pensão, vão cobrar dos avós. Isso é muito comum, nós temos muito dessas ações do fórum. E por quê? Porque é parente. O avô é parente. E por aí vai. Ação declaratória de filiação pós-mortem. Às vezes já morreu e vem a ação para dizer que
ele era pai biológico, ou então era pai afetivo, isso que aquilo. E assim, todas essas ações são muito frequentes no fórum. Agora, planejamento sucessório empresarial. Isso é um conceito bem bom. Agora estamos mais no nosso assunto de hoje mesmo. Eu falei desse direito de família para nós entender um pouquinho os conflitos familiares dentro das empresas. O mais importante talvez seja isso aqui, professor Walter. A empresa, todos aqui, contadores, advogados, empresários, têm que buscar a longevidade da empresa. Essa que é a sabedoria. Buscar a longevidade. Que a empresa não termine, na terceira geração, na quarta, que ela vá para frente. Ela é um patrimônio raro, difícil de ser construído e às vezes é fácil de destruir. Podemos ir para o outro. As dimensões do planejamento empresarial são praticamente 3. A preocupação primeira, quem serão os futuros gestores? Vem uma geração, vem a segunda, vem a terceira, as pessoas vão sendo substituídas ou morrem, os sócios também ficam doentes, morrem, ou então brigam. A segunda é a gestão do patrimônio. Gestão do patrimônio. Quem é que vai ficar dono desses bens todos? E o patrimônio, lembram como o patrimônio imaterial é enorme, os fundos de comércio, software, marcas, patentes, invenções industriais, e uma barbaridade de bens não palpáveis. E tudo isso, às vezes a casa de praia, não é só o patrimônio que está registrado em nome da empresa, mas quem é que vai ficar? É preciso um planejamento, porque senão isso vai parar em mãos, não se sabe. Se não se planeja o amanhã. Também o planejamento da sociedade. Quem serão os futuros sócios dessa empresa? Herdeiros é que não falta. Nem todos têm vocação. Então, nós estamos falando isso porque eu acho que os empresários é preciso se preocupar hoje, organizar hoje o amanhã, organizar o futuro hoje. Não deixar que aconteça como um barco à deriva, que de repente acontece, né? Eu tenho um grande amigo que no final do ano ele disse: Raulino, meu sócio estava doente e acabou de morrer essa semana. Nunca nos preparamos para isso. Ele me disse no final do ano. Nunca imaginamos isso. 2 sócios de uma empresa grande. Então, e claro que os dois estão brigando cada um com os seus advogados. Isso é que é o azar. Isso é que é triste para a empresa, para todos. Com licença, eu Desculpa. Planejamento da gestão do patrimônio da sociedade. Quem serão os futuros sócios, então, também isso tem que cuidar a bom tempo. Funções do planejamento sucessório: prevenir e solucionar conflitos societários, familiares, também expandir e perpetuar a empresa. Podemos ver mais. Planejamento sucessório, isso aqui é mais fácil. Planejamento sucessório familiar, vamos dizer, não tem empresa, mas eles, ou porque eles querem casar, e querem combinar como é que fica os bens, ou porque quer entrar num segundo casamento, ou porque os pais estão velhinhos e querem passar isso para os herdeiros, para os filhos em vida. São muitas as situações. E aí o planejamento das pessoas físicas, ele é apenas patrimonial. Isso todos os dias estão fazendo, os contadores, com tudo que eu falo, estão fazendo planejamento sucessório patrimonial das pessoas físicas. O meu sogro e a minha sogra, eu já disse umas 10 vezes para eles, para dividir isso para os 3 filhos agora. Ele tem 91 anos e resiste. Eu disse esses dias: eles vão ficar tudo inimigo, não vão brigar tudo, é só um de vocês morrer. É o que vai acontecer.
Por que não divide em vida? Acerte isso em vida. Então, esse planejamento aqui também é muito interessante, muito recomendado, porque depois que um dos dois morre, vão para o inventário. E aí as consequências são bem sérias. O inventário extrajudicial já custa uns 20% do patrimônio. E o extrajudicial? E o judicial nunca se sabe, né? Quem sabe vai comer metade do patrimônio. Não termina. Os inventários nós sabemos que vão 20, 30 anos na justiça. Então, em vida, talvez 10% do patrimônio são os tributos. Ajuda do contador, ajuda dos advogados, mas é muito mais barato. Vou repetir. Se os pais fizerem em vida, 10%. Se deixar para os filhos, se eles tiverem de bem, tudo amigos, eles vão fazer um inventário extrajudicial, 20%. Tem o advogado, é obrigado, e mais os tributos, 20%. Se forem brigados fora, aí nunca se sabe. Então é muito recomendado que façam o planejamento sucessório. Antecipar a distribuição da herança, da parte legítima aos herdeiros necessários, da parte porque cada pessoa, eu também, os meus bens, eu tenho 50% que é indisponível, porque eu tenho filho. Então eu não posso fazer nada com aquilo. O outro 50% que eu tenho é disponível, se eu quiser dar para um campo de futebol, para um hospital, faço o que eu quiser. Por aí também já dá de ver que pode dar em partes desiguais para os filhos em vida. Pode ter um filho doente, pode ter uma filha com um filho doente, separado, divorciado, desempregado, passando trabalho. É possível aquinhoar desigualmente, porque cada pessoa tem a parte disponível que pode fazer o que bem quiser. Então, antecipar a herança é uma boa. Com isto pode-se evitar inventários, conflitos e assim por diante. Mas o objetivo do planejamento sucessório empresarial. Planejar a sucessão implica identificar, avaliar, desenvolver talentos. Tem que ver quem é que quer. Tem muitos herdeiros que quer ser médico, quer ser outra coisa, mas não quer trabalhar na empresa. Então é um trabalho difícil, devagar, preparando, né? O Eduardo vai falar em seguida sobre isso, que é trabalhoso achar os talentos ou preparar aqueles que têm vocação para ser gestores na empresa. Podemos ir mais um pouquinho. Tudo isso que nós estamos falando de planejamento sucessório, não dá de falar em clima, assim, de ideias antigas, atrasadas. Hoje em dia, todo empresário precisa estar inserido no mundo da governança corporativa, transparência, responsabilidade social, responsabilidade com o meio ambiente. Não dá de estar em outro mundo. Os empresários, muito de antigamente, não se preocupavam quase nada com essas questões ambientais ou de transparência, tudo era segredo. Hoje em dia não dá isso, não funciona mais assim. Então o planejamento sucessório é um serviço a ser desenvolvido num clima desse assim, né, de governança corporativa, um mundo mais moderno. Para diante... Isso aqui é uma equação difícil. A empresa, a família e a sociedade. Esses assuntos não podem estar tão separados um do outro que nem se conheçam, que as pessoas não se conheçam, mas também não pode estar, essas três esferas não pode estar uma sobreposta à outra, uma em cima da outra, porque na empresa e na sociedade prevalecem vínculos e decisões racionais. Eu não posso botar aquele filho que não tem vocação de diretor. Por mais que por emoção eu queria botar o meu filho na empresa, mas se ele não é vocacionado, a empresa não vive com decisões emocionais.
Mas na família prevalecem vínculos afetivos. Então, tanto quanto possível, essas esferas devem estar separadas. Não é legal aquele filho chegar na frente dos outros empregados, ô pai, não sei o quê. Não, dentro da empresa não é assim, é o diretor. Não é o pai. Ou o pai diz, ó meu filho, não é assim dentro da empresa. Então é preciso, assim, achar a equação, a distância certa, de que não é a vontade da matriarca de botar os filhos tudo dentro da empresa, não é assim. As empresas precisam de decisões racionais, economicidade, eficiência. Não adianta pensar que dá emprego, toda a família aqui dentro da empresa, às vezes não é o recomendado. Então é preciso, isso é uma equação muito difícil. Às vezes tem agendas ocultas, alguns irmãos têm os segredos da empresa e os outros ninguém sabe nada. Então tudo isso são assuntos que hoje em dia os empresários, todos que têm que se cuidar, porque a longevidade da empresa e o crescimento da empresa, o bom nome da empresa vai depender dessas equações. Quer ver aquela macarronada do domingo ou na churrasqueira tomar decisões entre dois e os outros não estão participando? Não, vamos criar uma filial, vamos fazer não sei o que, isso no almoço de domingo. E os outros não estão sabendo disso. Olha, isso só vai dar conflito, só vai dar briga na empresa. Então tudo é diferente. Isso aqui é que se recomenda. Estruturar a empresa com os conselhos de família. Assunto de família é lá. Tem que ser decidido lá, sem excluir ninguém. Todos têm que ser convidados a participar. Não pode ter essa discriminação, vamos dizer, alguns não ser convidados. É preciso trazer para o conselho de família todos, convidar e insistir. Conselho consultivo. Muitas vezes as primeiras decisões precisa que tenha um conselho consultivo com 5 pessoas e com 1 ou 2 que não são da empresa. Tudo isso é muito recomendado na literatura, é recomendado nas experiências dos consultores que trabalham com isso. Então, nenhum conselho deve ser feito só com pessoas da família, porque daí ninguém respeita ninguém, não vai funcionar. Tem que ter um de fora. Tem que ter um conselho de sócios, conselho de gestão e assim, comitês setoriais, comitês para as femininas, para as gestantes, pode ter comitês para assuntos financeiros, assim por diante. Recomenda-se muito que crie-se esses órgãos, senão não funciona, as coisas não funcionam. Também outra coisa que precisa, código de ética, código de posturas, código de procedimentos, senão ninguém sabe muito bem, por exemplo, como é que funciona, nem as férias, ou as licenças para sair da empresa, para ir passear e tal. Tudo precisa estar um pouco regrado. As condições para trabalhar na empresa, logo já começa como diretor ou começa lá de baixo? E qual é o salário? Então tem que ter regras escritas, é preciso criar um estatutozinho, alguma coisa, e com esses comitês. Aí é um bom começo, para se entenderem, para chegar a se entender. Eu estou correndo um pouquinho, mas vamos lá, vamos concluindo aqui. Quando fazer o planejamento? Antes que os conflitos piorem. Depois que estão desentendidos, brigados. Também o que se recomenda é que a partir dos 20 anos tem que ir trazendo os herdeiros para a empresa. E os sucedidos, os idosos, com 60 anos eles têm que ter um sucessor pronto para eles. Isso é que se recomenda em todos os livros, todos os grandes escritórios de consultoria. Com 60 anos, o executivo tem que ter alguém preparado para substituí-lo. A vida ensina isso. Não é tabu, nós temos que um dia passar o bastão. Então, é preciso reconhecer que nós não somos perpétuos, temos um limite de idade.
Ambas as hipóteses muito antes dos conflitos se agravarem. Vou repetir, não é segredo não. Eu já disse muitas vezes para o meu sogro e minha sogra: olha, esses 3 filhos vão brigar muito, é só um de vocês morrer. Como eu sou amigo dos dois, eu digo frente a frente. Mas ela resiste, mas vão brigar. Então é preciso que antes que os conflitos se estabeleçam, antes que os conflitos cresçam, é preciso resolver. A necessidade de planejar a sucessão decorre da imprevisibilidade. Nunca se sabe quando a reposição será necessária. Essa pessoa aqui, o Alidor, ele foi diretor da VEG por 32 anos. Está vivo. Tem 1 ano mais que eu. O Alidor mora em Camboriú, mora em Jaraguá do Sul, Camboriú. De vez em quando eu me encontro com ele. Ele escreveu um livro, Estruturar para Crescer. Estruturar é justamente aquele criar os comitês, os conselhos. Então essa frase é justamente dele. Cada planejamento sucessório é ou seja, quando é feito para uma empresa, não dá de aproveitar para outra. É quase como uma roupa sob medida, né? A empresa precisa, é outro cenário, outra realidade. Então, aqui já estamos chegando ao fim. Eu vou concluindo, deixando essa leitura aqui. Apenas 15% das empresas conseguem passar para os netos, terceira geração. Olha como é difícil essa história que nós temos no Brasil. E é muito difícil manter a empresa. Os conflitos familiares são, além de outros problemas de concorrência, assim. Meus amigos, um pouco eu apressei, mas também fica aberto para pergunta e resposta daqui a pouco. Porque se fica e-mail aí, se quiserem se comunicar comigo, fica telefone. Eu agradeço muitíssimo e, resumidamente, eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa, que a gente faça em vida, acerte o quanto antes o amanhã, trace, dê um rumo para as coisas da manhã. Não só o planejamento do patrimônio da família, como a questão da gestão e de quem vão ser os futuros sócios e quem vão ser os donos desse patrimônio. Às vezes tem um patrimônio muito grande fora da empresa, casa de praia e automóveis, muita coisa que não está na empresa. E quem vai ficar dono disso? Então a experiência tem mostrado que quando vão para o judiciário, e é muito comum que nós temos isso, os casais se divorciam e têm empresas, às vezes rede de empresas, rede de farmácias, rede de postos de gasolina e por aí vai. E daí é que a gente vê tudo, as brigas no judiciário são lentas, caras. Então por isso que fica a minha mensagem aí de todo mundo, os empresários que têm patrimônio, e que os herdeiros vão crescendo, fica assim, a minha sugestão, a minha pregação é de que seja feito um planejamento, ainda que modesto no começo, mas vão aperfeiçoando, vão fazendo isso. Professor Walter, muito obrigado, devolvo a palavra, se daqui a pouco querem fazer alguma pergunta, se não... Mestre, estou devolvendo aqui. Não sei como quer se conduzir agora, agradeço muito a atenção, fico à disposição se querem fazer alguma pergunta, alguma coisa. Obrigado. Obrigado, doutor. Podemos abrir 2 perguntas. Na sequência, a apresentação do Eduardo Queiroz. Teremos tempo também de conversar com o
teremos tempo de conversar com o Dr. Raulino e com o Eduardo na sequência, onde serviremos um coquetel aqui para todos. Professor. Dr. Raulino, uma pergunta que talvez não tenha a ver especificamente com o tema de sucessão empresarial, mas que me deixou com muita curiosidade. Naquela questão que o senhor falou lá dos tipos de família, todos aqueles tipos de família, como é que fica, o senhor falou aí na questão de sucessão, mas como é que fica a questão previdenciária nessa questão de tipos diferentes de família, previdenciária e de seguros de um modo geral, né? O senhor disse lá, uma pessoa pode ter 2 ou 3 famílias simultâneas. Como é que fica isso? Como é que rolo que dá nisso aí? O seguro é um pouco mais esperto, porque eles botam os beneficiários, né? Quando contratam os seguros, eles colocam quem são os beneficiários, e daí não muda muito. São aqueles, não vai para a herança, não vai para inventário. Se eu fizer um seguro dizendo que é para um amigo, uma pessoa fora da minha família, a seguradora vai pagar para aquele, não entra para o inventário. Como? Inclui também benefício previdenciário. Não, o INSS daí sofre um pouco mais, porque ampliando a família, os dependentes, daí há um conceito mais se amplia. Por exemplo, os tipos de filhos vão todos ser dependentes da Previdência, porque são filhos, legalmente filhos. Vamos dar um exemplo. Tem criança com pai registral, porque não era biológico, mas registrou. Então é pai. Ou então o pai pode ter 2, 3 tipos de filho. Biológico, afetivo, registral. Então, com essa ampliação dos parentes, com essa ampliação de vínculos, inclusive herança, imeação, então a Previdência sofre um pouco com isso, por causa do conceito de dependência econômica. Não 100%, tem muitas coisas que estão excluídas, muitos parentes não se inclui 100%, por exemplo, a sogra, não. Mas amplia bastante o número de parentes perante a Previdência. Sofre, a Previdência paga um pouco com isso também. Temos um minuto, se quer fazer mais uma perguntinha, mas senão fica aí à disposição, contra a linha quiser mandar os contadores, aí de vez em quando. Tivemos uma palestra em São Ludgero, também os contadores me disseram, estou fazendo planejamento aqui, vamos trocar ideia. Obrigado. Obrigado, doutor. Convido o senhor, então, a sentar para acompanhar a fala, a experiência de Eduardo Queires, diretor comercial do Grupo Queires, 4ª geração nos negócios da família. Obrigado, Eduardo, pela tua presença. Boa noite a todos. Tá bom assim? Tranquilo? Tá. Primeiramente, agradecer o convite, a presença de todos, agradecer o convite aqui do Felipe, da cidade de Tubarão, né, que fez o convite para que a gente estivesse aqui na noite de hoje. Também faço parte da cidade de Florianópolis, comecei lá na CDL Jovem, estava começando com 5 integrantes da CDL Jovem em Florianópolis, fui um dos primeiros membros. Na época, ele com 17, 18 anos, e foi muito importante para minha formação, conhecer pessoas da mesma geração que estavam passando pela mesma vivência, de assumindo empresas da família, e foi muito importante esse convívio para que eu pudesse também amadurecer e também encontrar o meu caminho dentro da empresa. Eu comecei bastante cedo, eu faço parte da 4ª geração, vou contar um pouquinho aqui da história. Mas a gente teve, em 93, uma cisão do grupo, onde meu avô, junto com os filhos, ficaram tocando as lojas de móveis e eletro. Na família do meu avô, sou o neto mais velho. Meu avô começou muito cedo, com 12 anos. Meu pai também começou cedo na empresa, com em torno de 15 a 16 anos.
O pai tem uma situação que ele não foi muito bem no colégio, então não está indo bem no colégio, vem para cá, vamos trabalhar. O pai começou como office boy, então trabalhava durante o dia ali na empresa e estudava à tarde. Assim ele começou a ir bem nos estudos e também se dedicando na empresa. Eu, quando fiz 15 anos, o pai começou cedo, o avô começou cedo, o neto mais velho, o avô chegou, já está na hora de tu começar também, né? Já está completando 15 anos, então eu comecei muito cedo na empresa. Bastante importante, porque na época eu não tinha responsabilidade de entregar o resultado, a minha responsabilidade na empresa era estar ali aprendendo. Então eu tive o contato com todos os colaboradores, comecei primeiramente junto com os operadores de caixa, ficava sentado ao lado, escutando, vendo o processo, o que estava fazendo, e no final eu tinha que fazer as anotações, levar para o gestor da área e conversar depois tudo que eu tinha aprendido, ele me dava alguns feedbacks. Então, assim, eu passei em todos os setores, desde de loja, vendedor, gerente de loja, depois fui para a área contábil, financeiro, fui passando por todos os setores, até chegar na área de compras, que foi o último setor que eu terminei o meu processo, onde eu mais me identifiquei também. A gente sempre teve uma pessoa da família tocando a área de compras, por uma decisão nossa, a gente sempre achou importante, por ser uma área extremamente estratégica para o negócio. A gente fala que se comprou bem, se consegue ter um bom resultado na venda. Então, eu entrei na área de compras, cheguei no momento de comprar, a gente trabalha com mais de 3.500 itens, comprar todos os produtos de forma sozinha, depois fui estudando um pouco mais a nossa área e tocar essa operação. Então, hoje eu estou com 32 anos, eu estou 17 anos na empresa, então, importante assim essa vivência. Tive uma experiência também no exterior, tive a oportunidade de viajar, de aprender um pouco do inglês, também morar 6 meses fora, onde eu consegui também amadurecer bastante, fazendo o ensino médio lá, tive uma experiência de work experience, então tudo isso ajudou bastante na minha construção. Eu vejo que esse formato, tanto que teve, né, meus avós, meus pais, de colocarem os filhos cedo na empresa, por mais pode parecer assim, pô, começou muito cedo, tinha também bastante liberdade, tinha que estudar, então hoje eu não vou estar indo trabalhar, então eu sempre tive bastante flexibilidade, mas também fez com que eu gostasse do negócio, conhecesse a fundo e também decidisse já se realmente era aquilo que eu gostaria de fazer e não futuramente, depois de estudar, cair de paraquedas dentro da empresa, ter que assumir uma função de bastante responsabilidade. Então, agradeço muito assim aos meus pais, meus avós pela condução que deram nossa formação, realmente nos dando a oportunidade de entender a empresa. Então, eu vejo assim, a gente foi criado não para ser herdeiro, né, mas sim realmente para ser sucessor. A gente trabalha muito, a gente está hoje com 68 anos no negócio. Nosso lema lá é levar a empresa para o centenário. É um propósito bastante forte. A gente não busca apenas o resultado para a família, vamos dizer assim, né, mas sim busca o resultado realmente para continuar levando a empresa para frente, construindo novos negócios, colaborando com a sociedade, algo que a gente faz muito. Inclusive, a gente tem um lema na empresa que é fazer cada vez mais, fazer melhor, para que a gente possa também retribuir a sociedade que está nos dando oportunidade de estar desenvolvendo. Então, a gente está muito envolvido em diversos projetos sociais. Então, eu vejo também que ter um propósito na empresa é bastante importante para que a gente possa levar a empresa para frente. Vou falar um pouquinho sobre a trajetória da empresa, de como começou, e depois eu continuo um pouco mais falando sobre o nosso momento atual. Então, um pouco da história. A família Kirchner, ela vem em 1828. 1828 é quando vêm os primeiros imigrantes alemães aqui para a região, né? Partem da Alemanha 640 pessoas, vindo com uma expectativa de chegar aqui no Brasil e encontrarem terras produtivas e uma estrutura que era prometida pela coroa portuguesa na época. Então, os primeiros imigrantes vieram, ficaram em São Pedro de Alcântara, onde que eles formam a primeira colônia de imigrantes alemães, né? A gente já vê aqui que estamos completando praticamente
200 anos da vinda do primeiro imigrante alemão, onde veio o bisavô do meu bisavô. Então, eu estou hoje na 8ª geração, olhando o primeiro imigrante. Eles se situaram, então, na Colônia Santana. E a história do nosso negócio, ela começa junto com o meu bisavô. Então, é Eugênio Raulino Queires e Zita Altoff Queires. Eles foram um casal, eles tiveram 13 filhos, uma família bastante numerosa. Começaram os negócios na Colônia Santana. A Colônia Santana é uma região de São José. Aqui eles começam os primeiros negócios, então eles tinham abatedouros de bovino e suíno. Aqui a gente tem a foto da casa da família na Colônia Santana. Essa casa aqui hoje é o nosso museu, a gente mantém a casa conservada. Isso foi bacana também, que sempre tiveram o costume de guardar muita coisa, muito material desde o início dos negócios. Nós temos hoje tanto o museu aqui na Colônia Santana, onde era a casa da família. A Colônia Santana, então, como eu falei, é uma região de São José. E a gente também tem um museu lá na empresa, onde a gente conta também a história da empresa. Hoje, todo colaborador, assim que entra no Queires, ele passa pelo nosso museu. Então, na nossa administração, a gente tem esse museu, que ele vai contando a história passo a passo. Então, a gente tem muitas pessoas hoje que a gente contrata, que não são nem de Santa Catarina, e quando vem para cá, a gente passa pelo memorial, ele absorve a cultura da empresa, a história da empresa, depois fica mais alguns dias lá conosco, recebendo as ferramentas de trabalho, o sistema, conhecendo um pouco mais, e ele vai para a loja pronto para estar operando. Então, aqui na época, isso aqui é 1940, o abatedouro, a casa da família. Na época, o meu bisavô, eles abatiam a carne, levavam até Florianópolis, naquela época ainda de carroça, até 1948 era de carroça esse trabalho, esse trajeto que ele fazia. Ia para Florianópolis, para a região ali próximo, vendia os produtos e voltava também com artigos de Florianópolis para a Colônia Santana, onde ele revendia para aquela comunidade. E aqui daí ele montou, primeiramente, um armazém, o Armazém Queires. Então aqui era onde o mercado público, ele tinha uma banca no mercado público, levava os produtos que ele abatia na Colônia Santana e fazia esse trabalho também de levar produtos para a Colônia Santana. Aqui depois já uma evolução um pouco maior, mostra a casa da família e ao lado o armazém. E daí os filhos, já completando, naquela época, dos 13 filhos, 11 completaram a maioridade. O primeiro filho do casal acabou falecendo, novo. Eles tiveram um filho também que não chegou a nascer, então teve 11 filhos que completaram a maioridade. Dos 11 filhos, eram 5 homens e 6 mulheres. Naquela época existia um formato que na constituição das empresas, a empresa era constituída entre o fundador e os filhos homens. Né? Então, a constituição da empresa, em 1955, foi constituída no nome do meu bisavô, com os 5 filhos homens. Então, os filhos vieram estudar em Florianópolis. Como o deslocamento era difícil, eles resolveram abrir uma friamberia também no centro de Florianópolis. O negócio começou a dar certo e eles foram expandindo. Chegaram a ter 5 friamberias e depois... Friamberia era um armazém de secos e molhados, vendiam de tudo para aquela comunidade. Então, tudo que eles abatiam e também o tipo de mercadoria. E eles tinham um diferencial que eles iam muito a São Paulo buscar mercadorias diferentes que não se encontrava na região. Meu avô, minha avó pegavam um caminhão, eles subiam, pegavam mercadoria e traziam para vender nessas friamberias Queires. E eles montaram em 62, o primeiro supermercado de Florianópolis, o supermercado Queires. Também foi algo uma inovação bastante forte para o período. E eles começaram a diversificar os negócios. Eles tinham o plano Sorte Queires. O plano Sorte Queires era o cliente comprava a cautela, ele ia pagando e podia retirar para o produto, e também ele concorria a sorteios de carro. E eles foram buscando, então aqui a questão do prêmio entrega, era uma campanha bastante forte da empresa. Até hoje a gente faz esse tipo de campanha, mas na época, como era difícil a comunicação,
Eles faziam questão de ter um slogan forte, prêmio entregue. Sempre a entrega era feita em praça pública, né? Então aqui eles mostram as entregas dos carros para demonstrar quem realmente era o ganhador e dar credibilidade a esse programa. E eles foram diversificando os negócios. Eles tiveram a visão, como a família eram 11 filhos, 55 netos. A minha geração passa de 120 bisnetos. Então eles tiveram a visão de ir diversificando os negócios para que lá na frente eles precisariam fazer uma cisão, uma separação. Então eles começaram a diversificar. Tiveram em 62 Kerish Magazine, que era de confecção de roupa masculina. Montaram em 64 o Kerish Imóveis e Eletro. Tiveram a Coesa, que era concessionária de carros da Volkswagen, em 68. Macedo, que nasce em 74. A Macedo, ela vem, como eles tinham batedouro de bovino e suíno, eles vendiam a carne já toda preparada lá no mercado público, nas friamberias, mas naquela época o frango ele era vendido vivo, era normal vender o frango vivo. E a minha avó daí teve a ideia, por que a gente também não abate o frango e não vende ele também em bandejinha já? E daí nisso surge a Macedo Queiroz, que depois ela foi vendida para o grupo Tyson. O Cobrasol, que é um loteamento, aí o Queiroz entra em parceria junto com de Queiroz, Brase de Brasil Pinho e Sol é de Cassol. Então as três empresas se juntaram para fazer aquele loteamento ali em São José, que é o bairro Cobrasol. Surgindo o Cobrasol, eles tiveram terras, né, pelo loteamento, e daí veio a oportunidade de abrir uma construtora. A primeira construtora do grupo foi a construtora Zita, que vem a ser o nome da minha bisavó. Em 77 desmontam a Aquilar. Aquilar era a ideia de ter duas marcas, Aquilar era um padrão um pouco mais alto. A Dular, que era uma loja de departamento em 1980, e a Kimoto, que era motos Honda, e também em 1980. E eles participam, junto com o grupo Cobrasol, eles compraram um terreno onde até então era o estádio do Avaí, onde o Avaí jogava, o estádio da Liga, ali na Beira-Mar, constroem o Beira-Mar Shopping, que foi concluído em 1993, e também o grupo Cobrasol fez a construção da ressacada, mais ou menos nesse período também. E daí, em 93, conforme eu falei, assim, o grupo começou a crescer, né? A família começou todos a se envolverem bastante no negócio, e eles resolvem daí fazer a cisão do grupo em 93. O que eles colocam assim, que foi bastante positivo, que todas as empresas eram superavitárias, e com isso eles conseguiram, e cada um também tinha aptidão para um certo negócio, então com isso eles conseguiram fazer a divisão das empresas, e cada irmão, junto com seus filhos, tocar um negócio. Daí, nessa época, meu avô ficou com as lojas de imóveis e eletro, mas também todo irmão ficou com um negócio e a participação de outros negócios, né? E também quem não estava tão à frente das empresas acabou ficando com patrimônio, com loja física, tudo foi feito uma cisão assim de forma bastante saudável, não existiu briga, não existiu nada, porque as empresas eram superavitárias e cada um tinha aptidão para um certo negócio. Então, naquela época, meu avô ficou com as lojas junto com os filhos. O desafio, o crescimento pós-cisão, então, a gente devia ter em torno de umas 20, 25 lojas no Queiroz, mais focado na grande Florianópolis. Assim que o meu avô, junto com os filhos, assumem, a gente consegue também acelerar o crescimento da empresa, dar foco num negócio único. Logo em seguida, a gente vem com um processo de formação dentro da empresa, então a gente fez um trabalho bastante forte para preparar um grupo de gestores. Hoje nós somos em 10 gestores, né, um em cada no seu devido setor, para realmente a gente estruturar as áreas, foi um projeto bastante forte em cima disso. A gente começa a expansão da rede também para fora da região da Grande Florianópolis. Hoje a gente está com 122 lojas, são 123, agora a gente atualizou recente. São 64 municípios em Santa Catarina, 1.450 colaboradores. Então, a gente vem nesse prato ainda na continuação do crescimento do negócio e também da profissionalização da empresa, né? Então, estamos a família, mas também a gente tem um grupo executivo bastante forte nos dando apoio para que a gente possa continuar.
A gente constrói em 2017 o CAD, aqui fica a nossa administração e também o nosso armazém, fica tudo centralizado no mesmo local. Aqui que eu falei que nós temos o memorial do Queires, então a pessoa entra, passa pelo memorial, conhece a operação, fica tudo no mesmo ambiente. Isso aqui deu muita sinergia para o negócio. Até então a gente ficava em vários prédios, hoje não, fica tudo unificado, a administração, junto com toda a parte logística. A gente fica na BR-101, então é fácil do caminhão também fazer a entrega. A gente está bastante concentrado em Santa Catarina, né? Então com isso a gente consegue fazer essa gestão. Aqui, então, a gente continua nesse processo de diversificação, né? Hoje a família é menor, mas a gente tem, então, o Queires, a gente montou depois a Credili, que é a nossa financeira. A gente tem a RKS, onde estão... Então, a gente também começou a estruturar as empresas na RKS, onde estão os patrimônios, vamos pôr o CAD, as lojas próprias ficam na RKS, é uma empresa patrimonial. Montamos a KGN, que é uma construtora, essa aqui é até uma das empresas mais novas. A gente montou também o Caleb, que é uma estrutura lá dentro do CAD para pensar a empresa para o futuro, com essa preocupação também de verificar o que está surgindo no mercado. A gente tem estado bastante envolvido também com startups para conhecer, para entender. A gente vê que o varejo de tecnologia anda muito lado a lado, então são soluções que estão entrando, que a gente está buscando aproveitar e colocar no negócio. Coa Venture, que é para investir em startups. O CAB, que é o nosso aplicativo de serviço financeiro. Então, depois a gente tem participação na Zita, no Beira-Mar Shopping e na Voa. Então, a gente também está buscando diversificar o grupo, mesmo sendo uma empresa pequena, mas pensando lá para frente também, a gente tem um grupo bastante diversificado, que foi o que fizeram no passado e deu bastante certo nessa cisão que foi feita em 93. Então, isso aqui é o final do nosso memorial, é a última imagem que a gente apresenta um pouco da família. O meu avô, Antônio, que ele está lá conosco, eu vou estar com 87 anos, mas está muito bem ainda à frente do negócio. Meu pai é ao centro, o diretor comercial, hoje está como vice-presidente, né, junto com meu tio também. Os dois são como vice-presidente, um mais na área comercial e um mais na área financeira. Eu, como diretor comercial, e o meu irmão, Rafael, está como diretor de inovação, pensando na empresa para o futuro. Então, realmente, a gente está com a preocupação, sim, de criar novos projetos para que a gente possa levar a empresa à frente. E a Jane é minha prima, mas voltada na parte de construção civil. Então, a gente trabalha hoje, conforme eu falei, a família é pequena. Uma das coisas assim, que eu vejo, que também a gente trabalha... Tipo, o próprio seu Raulino comentou na questão da família e na questão do trabalho. Então, a gente trabalha muito isso dentro da família e daqui a gente sempre tem os momentos também das famílias, agregando os netos, bisnetos, as esposas. A gente tem o costume de toda quinta-feira ter o almoço de família. Eu já desde pequeno a gente tem esse costume. Chega quinta-feira, para todo mundo no trabalho, na casa do meu avô, a gente almoça junto, é o nosso momento, ninguém pode usar celular naquele momento, então a gente vê que essa importância da família e do trabalho sempre caminharem lado a lado, né? Ninguém nasce grande nem cresce sozinho, uma frase que a gente emprega bastante na empresa. Nossa família é pequena, então a gente precisa dos colaboradores para realmente levar a empresa para frente. Hoje, falando um pouco do como a gente está planejando o futuro da empresa, né? Então, eu vejo como todos estão com bastante propósito realmente para continuar. O que a gente percebe de todos os membros da família, a família é muito unida, a gente vê que não tem intriga, as esposas se dão muito bem. Toda essa formatação que meu avô sempre colocou, da gente estar sempre junto, sempre unido. Mas mesmo assim a gente montou o nosso conselho. O conselho foi montado recente, a gente está há 3 meses que a gente montou um conselho consultivo, né? Ele está fazendo parte uma empresa parceira, tá ali conosco, né? Uma pessoa também que vem do varejo para nos dar também informações. É um momento que a gente acaba também olhando um pouco mais a empresa de cima, pensando o futuro da empresa. Como nós todos estamos muito envolvidos com a operação, então o dia a dia acaba tomando muito da nossa rotina.
E esse momento é um momento também para a gente poder pensar o futuro e ver o que a gente quer, o que nós estamos planejando e também discutir entre o grupo. O meu avô, como eu falei, ele está ainda junto conosco. É bastante importante que ele sempre deu espaço para que a gente pudesse inovar como futura geração, mesmo a gente não tendo tanta experiência, né? Mas sempre ele nos deu o caminho e deixou que a gente também nos desafiasse, inova. Depois ele cobra o resultado, mas sempre deixou que a gente pudesse estar realizando. E é muito bacana de conseguir trabalhar com 3 gerações, né, de forma harmônica, cada um respeitando, eles que estão mais a tempo na prática e a gente que está entrando também querendo dar um melhor e com energia realmente para fazer acontecer. Então, em relação a gente já começou a fazer um processo já de sucessão junto com os filhos, então aos poucos ele vem passando a participação para os filhos. Algo que ele viu como importante foi já ter uma decisão entre os filhos, como são apenas 2, mas hoje ele toma a decisão de tudo na empresa, como ele é o fundador, ele está lá ainda conosco, é o diretor-presidente, é o acionista majoritário, então a caneta está na mão dele ainda, né? E ele fez questão de deixar um dos filhos também ser o majoritário, então ele está fazendo já a distribuição das ações. E foi em consenso entre eles, por ser o filho mais velho, o meu pai, ele sempre ficar com 1% a mais do que ele for distribuindo, se for com 1% a mais, para que ele tenha também a caneta na mão, lá na frente, como são só 2, ter uma pessoa com uma caneta mais forte que possa fazer a decisão. Mas eu vejo que, da forma como está sendo conduzido o nosso processo sucessório, eu vejo que não vamos ter problema, e a gente vem estruturando, conversando muito, para que as próximas gerações. Já tenho 2 filhos, um de 8 e um de 4 anos também, que já estão aí. A gente quer realmente também levar, se eles tiverem interesse na constituição dos negócios, né, e realmente estruturar a empresa para o futuro. Então, agradeço o convite e fico aberto aí a perguntas. Se vocês quiserem mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Eduardo. Obrigado a presença de todos. Algum questionamento? Abrimos aqui para perguntas. Teremos oportunidade de conversar com o Eduardo e com o Dr. Raulino na sequência. Professor Walter, uma palavrinha? Nós precisamos gravar, professor. Pode sentar, Eduardo. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de, em nome da Inoversa Sul, em nome da CDL, em nome da Associação Comercial e Industrial de Tubarão, em nome da Unisul, em nome do Sind Lojas, em nome de todos aqueles que nos ajudaram a promover esse evento, agradecer a presença de todos. Nós, na Inoversa Sul, temos uma convicção muito grande que nós precisamos estruturar o nosso papel de relevância na sociedade, justamente trazendo à tona, trazendo ao dia a dia as discussões dos temas que estão nos sendo preciosos, nos estão sendo ricos. E certamente a questão da potencialização de novas dinâmicas organizacionais nas empresas, e empresas características da nossa região, elas sem dúvida alguma são de fundamental importância. Então, por isso, nós agradecemos ao companheirismo, agradecemos a atenção, incluir aqui o Sindicato dos Contabilistas, que fez um papel bem relevante assim, para nos ajudar também. A gente sabe que essa é uma atividade importante, uma atividade relevante, uma atividade que nos atrai às necessidades de podermos ajudar a dinamizar a economia regional e local. Então, contem sempre com a Fundação Inoversa Sul, contem sempre com o nosso esforço e contem principalmente com esta ferramenta importante da nossa missão institucional. Ao Dr. Raulino e ao Eduardo, muito obrigado pela aceitação do convite. Foi muito importante para nós poder tê-los aqui conosco nessa noite, em especial para a gente poder refletir sobre este tema que é tão rico, tão precioso aí
nas diversas fases da vida organizacional das empresas que compõem o nosso ecossistema regional. Então, a todos, muito, muito obrigado. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. A Unisul é de todos nós e vocês são nossos convidados especiais na noite de hoje. Obrigado a todos.